Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Essa noite nós vamos trazer mais uma palavra de cura para a sua vida. A palavra de cura em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos meditar lá no segundo livro de Samuel, no versículo 9. Alguns versículos. Vamos partir do momento no versículo 3, em nome do Senhor Jesus. E disse ao rei: não há alguém que na casa de Saul para que eu use dele da benevolência de Deus? Não disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado ambos dos pés. Disse ao rei: onde estás? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e lhe trouxe a casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra. Inclinou-se e disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis-me aqui, teu servo. Vamos ver o versículo 8 também. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para que te teres olhado para um cão morto tal como eu? Meus irmãos, nós vemos essas palavras e meditamos muitas das vezes. Ali fala nessa palavra, nós temos a mensagem sobre os personagens. Fala Davi e o filho de Jonatas. E um servo também, que estava aqui a serviço de Davi, que tinha por nome Ziba. E nós lemos aqui que numa certa época Davi, no momento da sua vida de glórias, de vitórias, a palavra do Senhor fala que Davi venceu todos os inimigos. Davi derrotou todos. Davi ganhou todas as guerras. Ali Davi se encontrava no momento de glória, de vitória. Davi se encontrava no momento em que o seu reinado tinha prosperidade, tinha riqueza, tinha fartura. Davi estava vivendo um momento de paz e glória no seu reinado. Mas, meus irmãos, num certo dia, Davi se lembra da aliança que ele tinha feito com Jonatas. Porque nós sabemos que Davi e Jonatas, eles tinham uma proximidade, uma amizade como irmãos. Nós vemos a partir de uma certa passagem que nós vimos que Jonatas chegou até mesmo a ajudar Davi a se esconder, a fugir das armadilhas, da cilada do seu pai naquela época de Saul. Então eles se tornavam próximos, eles eram amigos. E Davi lembra dessa aliança que um dia ele prometeu a Jonatas de ser fiel à sua casa, de usar benevolência, de usar graça, de usar de bondade com a tua casa. Num certo dia, meus irmãos, vem a memória de Davi. E ele chama um servo seu que estava ali junto com ele, no seu reino. Um homem também que fala que ele era próximo de Davi, ele conhecia as batalhas, as guerras, as vitórias de Davi, o povo que Davi tinha vencido. E que quando Davi chama aquele homem, que ele tinha informações precisas que ele precisava, aquele homem, Ziba, começa a falar
sobre que existia alguém ainda da casa de Saul. Ainda existia alguém que estava vivo, que não tinha sido morto, que nós sabemos que todos eles foram mortos, foram derrotados, mas ainda restava um. Davi começa a se interessar e começa no seu coração, no seu íntimo, a saber onde é que ele estava. Davi começa a questionar aquele homem para dizer, e aquele homem, gente, nós sabemos que Ziba aparentemente não fazia caso nenhum daquele homem. Ziba começa a falar como aquele homem era e como a situação daquele homem estava vivendo. Ziba começa a falar: Senhor, ainda há alguém da casa de Saul. Há um filho de Jonatas, e esse é aleijado de ambos dos pés. As suas pernas não andam. Ele só consegue se arrastar pelo chão. E ainda ele vai dizendo mais para o rei. O rei pergunta: onde está? Onde está esse? Mas Ziba ainda continua falando: esse está lá na casa de Marquim, filho de Amiel, e ele está na terra de Lodebar. Meus irmãos, quando nós olhamos isso, nós vemos o olhar do homem. Aparentemente, Ziba estava querendo dizer: Senhor, tu é um rei, por que se lembrar de alguém que está numa terra tão sofrida? Por que se lembrar de alguém que está numa terra onde ninguém quer estar? Uma terra que não prospera, que não progride, uma terra que todos nós sabemos que são pessoas rejeitadas, pessoas sem futuros, pessoas ali que não tinham esperança de algo melhor. Ziba começa a falar: eles são um aleijado de ambos das pernas. Ziba começa, eu creio que ali eu vejo que ele começa a falar: para que tu quer buscar esse homem? Por que tu rei, interessa por esse homem? Um homem que aparentemente nós olhamos, eu creio que também ele olhava talvez e pensava que não tinha mais solução para a sua vida. Talvez não tinha mais solução. O seu futuro já estava prescrito, talvez, na sua mente, na sua memória. E talvez muitas das vezes você também venha dizer isso: quem sou eu para que o Senhor se lembrasse de mim? Eu sou tão pequeno. Talvez você hoje está dizendo: eu sou tão pequeno, eu sou falho. Mas quem sou eu para que o Senhor use de graça, de beneficência para mim, para que o Senhor olhe para mim? Talvez hoje você venha dizer, se sentir de menor, desprezível. Talvez você está se sentindo muitas vezes rejeitado, porque os olhares do homem têm te olhado como Ziba olhou para aquele homem. Talvez o mundo tenha colocado todo dia o seu pecado no seu rosto, tem lançado sobre você desânimo. Talvez as pessoas tenham dizido que não tem jeito, não tem solução mais para o seu caso, para a sua vida. Talvez você tenha escutado esses últimos tempos, essas palavras dentro do seu lar, no seu trabalho, na sua vizinhança, no seu ministério. Talvez tenha te olhado com um olhar de inferioridade. Mas Davi, naquele momento, ele não perguntou como era a estrutura daquele homem, como ele se encontrava. Davi só queria saber se ainda tinha alguém da casa de Saul. Davi não estava importando com a sua aparência, do seu modo de vestir, se ele tinha coroa,
também sobre a sua cabeça, se ele tinha anéis valiosos. Davi não estava interessado, eu creio, não estava. Mas, gente, quando nós paramos de pensar essa palavra, Davi sabia o que era olhar de desprezo também. Davi sabia que ia ser o último da casa também, meus irmãos. Nós vemos, nós conhecemos as palavras. Davi sentia, sabia o que era isso. Por isso que ele entendia a situação daquele homem. Porque um dia ele também foi olhado como um pequeno. Porque um dia talvez ele foi excluído daquela batalha, que aparentemente não tinha vitória nenhuma, não tinha chance nenhuma para o homem, para os olhos humanos. Mas um dia Deus achou graça nele. Mas um dia Deus permitiu que ele vencesse aquele gigante. Apesar dele não ter armadura certa, estrutura corporal, apesar, meus irmãos, de ele nunca ter entrado numa guerra, nunca ter um preparo, não ter postes dos lutadores de guerra. Mas Deus, quando quer usar, Ele usa qualquer um. Ele não quer saber se você é rico ou é pobre, se você tem as melhores vestes. Ele não quer saber qual é a cor da sua pele. Ele não quer saber qual é a sua vestimenta, suas melhores roupas, se não são. Ele só quer saber, sabe o que? Do seu coração. Porque um dia Deus sondou o coração de Davi. E Deus usou Samuel para que ungisse ele. E quando Samuel aparentemente olhou, meus irmãos, não via um grande guerreiro ali. Porque o Senhor disse: eu não olho como tu, homem, vê, mas eu sondo o coração do homem. Davi foi sondado pelo coração. Deus sabia que ele era fiel. E Deus sabe que você é fiel, meus irmãos. Minha irmã, você que está começando a caminhada, ou talvez você que está escutando essa pregação, Deus sabe o que se passa no seu coração, na sua mente. É isso que Deus viu em Davi. E era isso que Davi também estava olhando, com esse mesmo olhar, que um dia a graça de Deus o alcançou. E ele tinha experiência. Meus irmãos, é fácil você falar, contar da experiência dos outros, mas é difícil você passar na experiência, meus irmãos, e continuar a ser fiel. Muitas das vezes as pessoas esquecem de onde veio, esquecem os propósitos que entregou um dia na mão do Senhor. Porque servo de Deus tem que ter palavra, meu irmão. Servo de Deus tem que ter compromisso, meus irmãos. Tem que honrar com aquilo que fala, com aquilo que Deus entrega. E Davi ali, ele estava usando de misericórdia com aquele homem. Porque um dia alguém usou de misericórdia com ele também. Sabe por quê? É um ato de graça, meus irmãos. É um cumprimento da palavra. É a lei do retorno, daquilo que você faz, aquilo que você planta, é o que você vai colher. E aquilo que um dia o pai dele tinha feito com Davi, Davi agora estava também usando um ato de graça e cumprindo a sua palavra que tinha dado. Quem, meus irmãos, olharia para aquele homem? Que rei que olharia para aquele homem que estava foragido, aleijado,
estava se sentindo muitas vezes, eu creio, humilhado. Quem ainda ia se lembrar? Mas eu quero dizer a você que Deus, o Rei dos Reis, Ele lembra de você. Ele te espera você. Ele sabe os propósitos que você tem entregado na vida. Que você tem entregado sua vida a Ele. Que você tem colocado na mão dEle. Deus tem escutado. Talvez hoje você se encontre assim, foragido, humilhado, se sentindo desprezado. Talvez hoje você esteja na terra de Lodebar, passando também por os momentos difíceis. Numa terra, talvez hoje você não se encontra mais com aquele ânimo que você tinha mais. Talvez hoje você se encontre sem esperança de vida. E talvez você venha dizer que esse é o meu destino, que eu já estou desanimado e que já não tem solução mais para a minha vida. Talvez você venha se encontrar falando que mais uma vez eu pequei, mais uma vez eu me encontro envergonhado. Mas eu quero deixar uma mensagem para você. Se você se arrepender de todo o coração dos seus maus feitos e entregar sua vida para o Senhor está de braços abertos para te escutar, para te receber você. Talvez você tenha dito também: quem sou eu? Como tu teres olhado para um cão morto como eu? Talvez você venha dizer como Mefibosete falou para o rei: como o Senhor ainda tem olhado por mim? Eu me encontro hoje como um cão morto, sem direção. Ele quer dizer, ali nós vemos Mefibosete, meus irmãos, se sentindo um homem fracassado, humilhado. Nós vemos Mefibosete se sentindo uma baixa autoestima, meus irmãos. Mas Davi faz uma promessa a ele. Davi fala para ele: mas Mefibosete, a partir de hoje comerás na minha mesa como um filho do rei, e vai morar aqui, pois em Jerusalém. E ele sempre comia na mesa do rei. É isso que Deus quer te fazer, filho. É hoje que Deus te chama de filho. Deus te quer te colocar sentado na mesa. Deus quer te vestir de roupas novas. Deus quer mudar a sua situação. Basta você hoje se apresentar ao Rei dos Reis. Basta hoje você reconhecer que você é nada sem Ele. Porque agora onde faltava, onde se tinha fome, agora aquele homem está na mesa do rei, comendo como um dos seus filhos do rei. É isso que Deus faz, meus irmãos. Ele pega um homem na terra suja, ele pega um homem
está muitas vezes foragido, um homem que está no pecado, um homem muitas das vezes as pessoas olham, não vê futuro, mas Deus te chama para sentar na mesa com Ele. Deus te quer na mesa com Ele. Deus quer que você ceia, você coma, beba. Deus quer transformar sua vida. Deus quer te dar vida nova, meu irmão, minha irmã, você que escuta. Deus quer restaurar, Deus quer restituir. Talvez você tenha tido tantas perdas que vem falar que já não tem mais solução. Talvez você já está conformado. Mas em nome de Jesus, Deus te chama para fazer parte daqueles que sentam na mesa. Ele quer te dar uma nova veste. Ele quer transformar a sua vida de dentro para fora, onde todos vão ver a mudança, a transformação que Deus vai fazer na sua vida. E eles vão ver que verdadeiramente Deus é Deus sobre todas as coisas, porque Deus pega onde não tem nada e transforma. Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer e como Ele quer. Não importa hoje você vem dizer: eu estou no mundo das drogas, eu estou no mundo da prostituição. Talvez você venha dizer: eu me encontro numa situação tão difícil, eu me encontro no assalto do pecado, mas Deus hoje te chama em nome de Jesus. Deus não se rejeita. Deus sempre está de braços abertos, com as mãos estendidas para aquele que invoca o teu nome verdadeiramente. Seus ouvidos não estão tampados para não te ouvir, nem suas mãos encolhidas, porque o Senhor morreu de braços abertos por mim, por você, pela humanidade. Deus te chama para você vir fazer parte. Deus não olha para você como muitas vezes o mundo tem te olhado e tem te lançado desânimo também. Talvez você se encontre nessa situação, mas em nome de Jesus, se levanta, porque Deus te chama. Saia desse cenário de dor, saia desse cenário de muitas das vezes de frustração, onde o inimigo da sua vida tem dizido que não tem jeito mais para a sua vida, para que você tentar. Talvez você tenha escutado isso, talvez a sua mente tenha falado isso, mas em nome de Jesus, aceite essa palavra, que ela entra no seu coração. Deus escuta aquele que invoca o seu nome verdadeiramente, porque o Senhor, eu creio que está sondando o seu coração neste momento, e o Senhor está falando com você. Você tem um grande valor para mim, meu filho. Você tem um grande valor. Não importa a situação que você esteja, não importa a terra que você esteja enfrentando neste momento. Talvez você venha passar pelo esse vale também, mas o Senhor te chama. Passe por Lodebar, mas passa com Cristo. Passe por dificuldade, mas passa com Cristo. Passa por tristeza, aflições, humilhações, mas passa com Cristo, porque o Senhor está te escutando, porque o Senhor está sondando o seu coração, e o Senhor está trabalhando. Mas tenha fé, coloque os seus projetos, seus planos, seus sonhos nas mãos do Senhor, que somente Ele pode fazer todas as coisas na sua vida. Entregue para Ele, meu
que não tem sonhado os mesmos sonhos, talvez, muitas das vezes tem até te julgado. Mas se esses projetos, esses planos fazem parte e são da vontade do Senhor, irá se concretizar, irá acontecer, meus irmãos. Não importa o que vão gritar, o que vão dizer lá fora, não importa as palavras que vão lançar sobre a sua vida, vai acontecer. Se for permissão de Deus, vai acontecer. Se você for forte e fiel para passar por Lodebar, sem murmurar contra o Senhor, para passar por Lodebar com um coração puro, limpo e confiando no Senhor, creia que irá acontecer na sua vida. Creia que o milagre vai chegar. Creia que o Senhor vai restituir. E Davi faz uma promessa: tudo que era teu, eu vou te restituir. Eu vou te entregar nas tuas mãos. O Senhor, quando faz a obra, Ele faz por completo. Ele não deixa dúvidas. Porque Ele é um Deus fiel. Mesmo muitas das vezes nós não somos fiel. E será que você nessa noite está sendo fiel às promessas, aquilo que você um dia fez com o Senhor? Será que você tem honrado o Senhor? Será que você tem se lembrado daquilo que você tem dito lá no começo da sua caminhada? Então fica hoje para você meditação. Não importa a terra que você esteja passando, o que você esteja passando, passa com Cristo. Não importa o que estão lançando sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. O Senhor é maior que todas as coisas que estão sendo lançadas contra a sua vida. Não importa os olhares que o homem tem te olhado. Olhe só para Cristo, o nosso Consolador. Nosso Consolador. Aquele que tem continuado do nosso lado, mesmo quando todos foram. Ele continuou, Ele está presente aqui. Ele está do seu lado. Talvez você se sente só também. É o último da casa. É o último que sobrou. Mas você tem um Pai que é eterno e grande, que te abraça. Você tem um Deus Todo-Poderoso que não te esqueceu, que não te esquece jamais. Que é assim que Deus faz. O último serão os primeiros. Então, em nome do Senhor Jesus, seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao propósito que você fez ao Senhor. Seja fiel àquilo que Deus te entregou. Seja fiel à palavra. Em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é fiel para aqueles que honram a Ele, para aqueles que são perseverantes. Em nome do Senhor Jesus. Favor e misericórdia. Muitas das vezes é o que nós precisamos dar com outras pessoas. Muitas das vezes, quando nós alcançamos um objetivo, alcançamos um patamar favorável para a nossa vida, para o nosso conforto, nós esquecemos de usar a misericórdia. Nós esquecemos muitas das vezes as pessoas que nos ajudaram, que oraram por nós, que estavam conosco na caminhada. Nós esquecemos das pessoas que sentavam ao nosso lar. Nós esquecemos das pessoas que davam um bom dia para nós. Nós esquecemos muitas das vezes as pessoas que falavam de Cristo
Será que estamos usando também de bondade, de graça, aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que fazem parte da nossa vida, da nossa história? Até o momento de nós pensarmos e refletir também. Muitas das vezes é necessário nós passar por esses momentos, mas vamos passar com Jesus, vamos passar crendo na sua promessa, porque o Senhor, se um dia fez essas promessas, irá se acontecer na sua vida. Mas você precisa dar um passo para Cristo, você precisa abrir o seu coração verdadeiramente para Cristo, você precisa entregar tudo na mão de Cristo Jesus, para que se cumpra. Você precisa ser fiel para que as promessas se cumpram na sua vida. Porque ainda há alguém que se encontra de braços abertos, que não te rejeita, que te chama de filho. Esse alguém é Jesus de Nazaré. E Ele mostrou grande amor por mim e por você. E não importa o que o mundo tinha dito a você, Jesus Cristo, Ele te ama. E Ele te chama para fazer parte daqueles que vão morar no céu. Um dia nós iremos, em nome do Senhor Jesus, cantar Ele, louvar Ele eternamente, exaltar o nome dEle. Então que o Senhor venha falar mais no seu coração, que o Senhor venha trabalhar mais no seu coração. Eu quero, no nome de Jesus, fazer oração para você. O Senhor tem me tocado em fazer oração, porque talvez você esteja aí escutando, esteja passando por essa situação. Senhor, meu Deus, visita essa pessoa, visita essa alma, que talvez, Senhor, ela está se sentindo, essa pessoa, desprezível. Talvez essa pessoa tenha escutado palavras, muitas das vezes que não tem escutado. Talvez as pessoas ouviram maldições lançadas sobre ela, sobre a vida dela, sobre a casa dela. Mas em nome de Jesus, que seja desfeito todas essas palavras que têm amarrado a vida dessas pessoas, que talvez se encontrem nesse momento de frustração, sem esperança. Talvez tenham deixado os propósitos, talvez tenha deixado muitas das vezes de ser fiel à tua casa, mas que em nome de Jesus essa pessoa possa ter ânimo de novo. O Senhor vem dar força, vem dar graça a essas pessoas. Que o Senhor venha falar no coração, no íntimo dessas pessoas, que elas alcancem, meu Pai, a sua graça, a sua misericórdia, meu Pai. E que elas, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, se arrependam dos seus pecados, que elas venham, meu Pai, se apresentar perante a Ti. Talvez tenha se sentido muito inferior às outras pessoas que estão ao seu redor. Mas, Pai, o Senhor nessa noite, Senhor, venha escutar as orações daqueles que são fiéis a Ti, daqueles que hoje estão aquebrantados os seus corações, que estão apresentando a Ti, meu Pai, a sua vida, a sua história, os seus projetos, os seus planos. Senhor, que o Senhor venha estar tocando no profundo dessas vidas, Senhor. Que o Senhor venha transformar.
o Senhor venha libertar, que novos planos, nossos sonhos possam, Pai, brotar diretamente, meu Pai, da sua permissão, da tua vontade, Senhor, na vida dessa pessoa, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, meu Pai, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado todos os dias, de contemplar tudo que o Senhor tem feito. Eu entrego, meu Pai, a vida dessas pessoas. Eu creio que estão orando, meu Pai, e entregando a tua vida a ti, Senhor. Que haja transformação, que haja mudança, que haja arrependimento, que haja, meu Pai amado, libertação para essa vida, para essa alma. Que eu confio na tua palavra e eu entrego em nome de Jesus todas essas pessoas. O Senhor faça a sua vontade, o teu querer, Senhor, sobre a vida de cada um. Em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos.